Sr. Presidente, Sr. Deputado Assíduo Honório, eu agradeço a sua pergunta, que salientou dois aspectos que creio que importa salientar neste momento. Um deles, assinalar o facto de hoje ser o primeiro feriado que de facto foi roubado aos trabalhadores portugueses, o que significa que é um dia de trabalho não pago. Exatamente. É um dia de trabalho não pago. E, portanto, hoje todos aqueles que têm trabalho e todos aqueles que foram trabalhar e que estão a trabalhar gratuitamente, sem que este dia de trabalho implique qualquer acréscimo no seu salário. Exatamente. E é sempre importante assinalar isto. E tendo nós a convicção de que será possível que no próximo ano este feriado, tal como os outros feriados que foram roubados aos trabalhadores portugueses, possam ser repostos como é justo e como é digno. Mas o Sr. Deputado chamou a atenção para uma outra questão importantíssima nos dias de hoje, que é este ataque inqualificável contra os funcionários públicos, como se os funcionários públicos fossem os culpados pelos males do país, como se os funcionários públicos não fossem mais do que uma despesa do Estado, como se não fossem as pessoas que asseguram os serviços públicos essenciais de que a sociedade precisa para funcionar. Ou seja, como se os médicos só servissem para se curar a si próprios e não curassem do conjunto das pessoas que adoecem, como se os polícias se guardassem a si próprios e não velassem pela segurança de todos os outros cidadãos, como se os funcionários públicos funcionassem só em seu benefício próprio e não fossem, de facto, eles que asseguram serviços fundamentais. E como é que o Governo trata os funcionários públicos? Bom, cortando salários, dizendo que eles estão em vantagem sobre os outros trabalhadores que não podem ser despedidos. Agora já podem. Cortar os subsídios de férias e de Natal porque é mais fácil chegar aos funcionários públicos. Bom, e na esperança, o Governo, de conseguir virar os outros trabalhadores contra os funcionários públicos. Exatamente. E, portanto, dividir os portugueses, dividir para reinar, ou seja, colocar portugueses contra portugueses para que o Governo possa levar por diante a sua política. Mas, tal como em outros aspectos, esta política está condenada ao fracasso. Porque hoje os portugueses já perceberam que esta ofensiva é contra todos eles. É contra todos os que trabalham, é contra todos aqueles do setor público ou do setor privado que, ao fim de uma vida de trabalho, se veem agora esmolhados de grande parte das suas reformas e se veem em grandes dificuldades para poder levar uma vida minimamente digna. E, aliás, atesta isso as situações dramáticas de fome no nosso país, com que todos estamos a ser confrontados e que são uma verdadeira vergonha nacional. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Luís Menezes, quando até determinado momento eu receei que o PSD não se inscrevesse para fazer perguntas, eu preparava-me para dizer, bom, está aqui a demonstração de que afinal eu tinha razão quando digo que já ninguém defende este governo, já nem a bancada do PSD. Quando vi que o Sr. Deputado se tinha inscrito, pensei, bom, afinal não era exatamente assim. Afinal, vem alguém da bancada do PSD em defesa desse governo, em defesa deste governo. Mas depois da sua intervenção vi que afinal não foi assim tanto. O Sr. Deputado afinal não defendeu assim tanto o governo, passou ao lado das críticas feitas à atuação governativa, da declaração de inconstitucionalidade da grande reforma do poder local, dos números da economia portuguesa, passou ao lado de tudo isso e fez duas perguntas que eu agradeço. Ora bem, a primeira pergunta, estranha o Sr. Deputado que o PCP tenha vindo defender a manutenção do feriado religioso. O Sr. Deputado conhece-nos muito mal. Se nos conhecer, sabe que nós, independentemente das crenças religiosas de cada cidadão português ou de cada comunista, defendemos intransigentemente a liberdade religiosa. E nunca pusemos em causa as convicções religiosas de cada um e que haja feriados religiosos reconhecidos pelo Estado português. Nunca pusemos isso em causa. Agora, quando este Governo decide abolir um feriado religioso, Sr. Deputado, não leva a mal que eu lhe diga que para este Governo parece que já nada é sagrado. Exatamente. O Sr. Deputado pergunta-me pela alternativa. Sabe, Sr. Deputado, eu acho que quando os senhores dizem que não querem eleições
porque não há alternativa, é exatamente o contrário. Os senhores não querem eleições porque sabem que há alternativa. Porque sabem que o povo português tem nas suas mãos decidir sobre essa alternativa. Temos discutido aqui muitas vezes as propostas apresentadas pelo PCP relativamente à atual situação política nacional, situação económica e situação social. Obviamente não tenho tempo para desenvolver essa matéria, embora não queira fugir a ela, e portanto há uma questão para nós que é fundamental e com isso termino. É que sem que seja renegociada a dívida que asfixia, que estrangula a economia portuguesa, nós não vamos rigorosamente a lado nenhum. Ou seja, vamos por este caminho trágico para que o Governo infelizmente está a lançar o país. Muito obrigado.